Vocês sabiam que tem 4 formas principais de você contar a sua história? Eu só sei a da risada e a dramática e pronto. Então anota aí que isso é técnica avançada de storytelling. Não costuma abrir Boa. isso pra todo mundo, mas boteco é especial, né? A gente se solta também, né? A No convite boteco. do Will aqui, pô, tamo aqui. Já é o segundo episódio, então, pô, vamos trazer um negócio avançado. Tem 4 maneiras de você contar a história. A galera geralmente só conhece a jornada do herói. Ah, a jornada do herói. E nem conhece, entre aspas, né? Viu um Já ouviu post, falar. um no Instagram, Uhum. viu um Reels. Ah, eu sei a jornada do herói. Se você quer aprender mais sobre a jornada do herói, vai ler O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que criou isso. E ele foi o maior especialista de mitologia comparada do mundo. Ele simplesmente estudou os mitos do mundo inteiro. E ele viu que basicamente era a mesma história contada de formas diferentes, com nuances diferentes. Ele cunhou a jornada do herói, que são aqueles passos clássicos. Ah, chamado para a aventura, a recusa do chamado. E ele foi criando essa estrutura narrativa. Ele não criou, na verdade, ele descobriu que já se usava. Ele identificou. Ele identificou e sistematizou. Aí a jornada do herói, eu vou simplificar ao máximo aqui para você usar, por exemplo, numa palestra, numa live. Você vai falar mais ou menos assim. Você tinha uma vida comum, a sua vida era uma. Uhum. Até que algo aconteceu. E quando esse algo aconteceu, tudo mudou. E você entrou em uma jornada, e nessa jornada você lidou com desafios. E você teve um grande desafio que você superou. E daí você, para superar esse desafio, você teve que ganhar uma habilidade, você teve que se transformar. E geralmente a solução que você vende é essa transformação que você teve. Então, por exemplo, quando eu falo que eu passei de ser um cara que não sabia me comunicar até que eu fui aprendendo e eu cheguei a ser bicampeão brasileiro de oratória, então a jornada do herói, eu vou mostrando como que eu ganhei essa habilidade, superei esse desafio e agora eu vou mostrar para você como você pode se tornar também. Então, a jornada do herói. Temos também uma outra que é pouco conhecida. Esse framework é um modo de contar histórias que você pode usar para vendas, para palestras, e ele é muito foda e poucas pessoas falam dele. A grande descoberta. O que é a grande descoberta? É quando você conta que você descobriu essa solução que você vende de uma forma inusitada, quase que por acidente. E olha só, é uma coisa mais ou menos assim. Poxa, eu tava lá, fui na casa do meu avô, e daí na casa do meu avô tinha um baú, e eu abri esse baú bem antigo, e lá no fundo do baú tinha uma caixa bem misteriosa. Eu abri essa caixa e lá dentro tinha uma coisa que mudou minha vida. Ou então, eu estava lá em Portugal andando por uma ruela, e daí nessa ruela tinha uma livraria assim que você não dava nada por ela, mas algo me chamou a atenção, minha intuição falou para eu entrar lá. Entrei lá e no fim da livraria tinha um estante assim, só com livros antigos. Eu me direcionei a esse estante, eu abri o livro e o que estava nessa página mudou minha vida. Ou então, vocês pegaram a ideia, né? Então, grande descoberta. Tem um aluno meu que ele se chama Vicente Guimarães, ele é do nicho de investimentos, não sei se você vai conhecer, ele tem o AVG, que é a casa de análise dele. Eu conheço a casa, ele não conhecia. É, o professor VG. Chamam ele assim. E aí ele acabou de sair de um lançamento que ele diz, pô, Giovanni, bati recorde de vendas. Foi o nosso maior lançamento. E adivinha, a gente fez o storytelling. Ele nunca tinha feito um lançamento em que ele tinha usado storytelling. Nunca contou stories no lançamento. Ele falou, como é que você nunca contou esse lançamento? Aí na primeira live lançamento, segunda live lançamento, terceira live lançamento, eu falei, ó, 5 minutos, de 5 a 10 minutos você vai me dar. Eu vou te alugar aqui, você vai contar a história. Daí a gente, literalmente, definiu a história que ele ia contar no primeiro, no segundo e terceiro dia. Bum, maior lançamento, 7 em 1. 7 em 1, 7 dígitos em um dia de vendas. E aí a gente usou a grande descoberta. Então ele vende uma coisa chamada opções, que você deve conhecer, né? Que é um mecanismo lá dentro dos investimentos para você potencializar a sua renda. E aí, como que ele descobriu opções? Ele estava lá seguindo o caminho dele e tal, até que um amigo dele, ele chegou lá e falou, cara, você está fazendo opções? Ah, não, porque eu acho perigoso. Não, que isso, pô, é muito fácil, eu mostro ali. E daí quando eu descobri isso, eu fiquei 3 dias sem dormir, porque eu falei, caraca, como que eu não fazia isso antes? Meu Deus. Foi a grande descoberta. E teve um grande impacto. Então tem a grande descoberta, você pode usar. Então o terceiro framework, essa terceira forma de contar a história, você já deve ter visto isso muitas vezes, só que você não sabia que existia. Chama assim. Então, cara, e o pior, só de interromper rapidinho, desculpa, mas o pior é que tu vai explicando aqui assim pra gente e a gente vai lembrando que já viu isso nos lugares, Porque, pô, as historinhas de venda que a gente vê, tipo, o curso na internet que a gente vê a galera vendendo, os caras usam certinho, né, principalmente os players grandes, assim, eles usam certinho, tipo, essa do herói eu já vi várias vezes, da descoberta eu já vi também.
Então, pô, vamos ver quais vão ser as Vê se próximas você aí. já ouviu essa. Eu consigo identificar os podcasts que a gente faz. Também, A galera também, que a gente também. pergunta, né? Como é que tu começou? E daí vai vindo, Ah, o pessoal vai conta a vindo, jornada do vai herói. vindo, bem É. legal. Esses dois vocês vão reconhecer também. Esse framework se chama assim. Não encontrei uma solução boa o suficiente, então fui lá e fiz. Não encontrei uma solução boa o suficiente e fui lá e fiz. Ela se parece mais ou menos assim. Você tem um problema Uhum. e você foi atrás da solução desse problema. Só que daí, cara, eu fui atrás desse curso e não resolveu. Fui atrás dessa mentoria e não resolveu. Fui atrás desse livro e não resolveu. Parecia que todas as fontes só davam soluções parciais. Nenhuma resolvia realmente meu problema. Então, como eu não achei uma solução, eu fui lá e eu criei. E eu peguei tudo que tinha de melhor em tudo isso que eu estudei, realmente o que solucionava o problema, e eu criei isso aqui. E é exatamente a que eu uso quando eu vou falar do hiperpersuasão. O hiperpersuasão é o meu melhor curso de oratória. Eu gosto de dizer que é o maior curso de oratória do mercado. Uhum. E olha os módulos que tem no hiperpersuasão. Mentalidade, rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, argumentação, pitch de vendas e palestras. Você não vai encontrar nenhum curso de oratória que tem tudo isso. Desculpa, não vai encontrar. Mas por quê? Porque eu realmente não achei no mercado um curso de oratória que tivesse tudo isso. Falei, vou montar o curso de oratória mais completo do mercado. Então eu já uso esse, do não achei uma solução boa o suficiente, fui lá e fiz. Uhum. E temos a quarta. Qual que é essa quarta forma de contar a história? Essa eu também uso. Quando você usa essa aqui, cara, ela é muito poderosa. Anota assim, ó. A vitória do vira-lata. O que é a vitória do vira-lata? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ó. Cara, eu era a pessoa mais burra que tinha, eu não tinha recurso nenhum. E, cara, pensa uma pessoa que não tinha, cara, eu não era bonito, eu não era nada. E eu cheguei lá. Se eu conseguir, você também consegue. Então, a moral da história da vitória do vira-lata é se eu conseguir, qualquer um consegue. Muitas vezes você vai ouvir, eu já vi uma propaganda de um curso de inglês, que era assim, cara, ele era um pedreiro, velho. Teve pouco acesso à informação, pouco acesso ao conhecimento. E ele, usando esse método, cara, esse pedreiro conseguiu virar fluente em inglês. Cara, se ele conseguiu com esse método, qualquer um consegue. Vitória do vira-lata. Eu uso a vitória do vira-lata na minha história. Quando eu falo, cara, eu era um nerd antissocial. Eu não tinha amigos. Eu nunca tinha beijado na boca. Eu sofria bullying. Eu nunca era chamado para os rolês. Cara, eu era uma pessoa que não tinha o mínimo de tato social. Eu não era agradável, não era carismático, não era persuasivo. E eu era infeliz. Mas daí eu melhorei minha comunicação. E olha o que eu estou podendo fazer hoje. Me tornei bicampeão brasileiro de oratória, TEDx Speaker, orador do ano pela revista Caras. Poxa, se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu uso a vitória do vira-lata. Uhum. Então, são essas 4 principais formas de você contar a sua história. Você pode mesclar, pode brincar com elas, pode ter uma história em cada formato desses no CPL, né, no conteúdo de pré-lançamento, nas lives de lançamento, por exemplo. Se você é um expert no digital, você pode... Em cada CPL você traz um formato desse. Vai brincando, vai testando. Pô, e não é errado usar técnica, né? Sempre bom lembrar, né? A pessoa não vai mentir, né? Mas não é errado ela usar a técnica pra poder conquistar os objetivos, né? Cara, chegou no final desse corte, ainda não se inscreveu? Tá esperando o quê?